quando quiser. Ok. Eu tenho aqui à minha esquerda o Lucas. O Lucas é fotógrafo profissional, mas está trabalhando aqui como um dos responsáveis pela distribuição dessas doações que vêm do Brasil inteiro. Quer dizer, o povo brasileiro está batendo um bolão, né? Tá. Já perdi a conta de quantos estados mandaram. Toda hora é muitas coisas diferentes. Agora, como organizar tudo isso? São toneladas e toneladas de cobertores, calças, camisas, sapatos e garrafas d'água. Como organizar isso e como fazer isso chegar aos que estão abrigados aqui? Veja, no primeiro momento é uma tragédia, né? Então tu vai aprendendo um pouco com o processo, né? Então no primeiro momento ainda era muito bagunçado. Muito partiu dos voluntários que estão aqui. Então a gente começou a criar os nossos processos, alguns nós fomos acertando e aí isso se repete, outros não. Então a gente foi criando alguns processos e sendo fiéis a eles, né, justamente para que a gente pudesse acelerar um pouco a dinâmica, porque também... Quer dizer, vocês aprenderam fazendo? Fazendo, porque a nossa lentidão aqui também resulta nesse material não chegar lá nas pessoas que estão abrigadas e precisam. Então hoje, por exemplo, um dia que nem hoje, que deve estar aí na casa de quase 10 graus, né, se a gente não acelerar aqui o processo de triagem de roupa de inverno, alguma pessoa lá na outra ponta vai passar frio. Caramba. Então é um negócio muito maluco, assim, tu precisa criar um processo, ser fiel a ele, acelerar, mas ao mesmo tempo não é empresa, isso aqui é todo mundo voluntário. Então a gente não tem, cada um pode ir embora a hora que quer, chegar a hora que quer. Então a gente foi criando e aprendendo e tomando na cara. No início foi um negócio maçante, assim, da gente ficar aqui 30, 40 horas aqui dentro. Agora a gente já conseguiu criar um processo, ser fiel a ele, mas ainda tudo é muito surpresa, porque nem sempre eu tenho um controle do que a gente vai receber, porque às vezes o recebimento é surpresa, então chega uma carga de doação. Chega a todo momento, né? A todo momento. Então vocês, né, que estão acompanhando viram que a todo momento chega uma carga aqui que a gente nem sabe. Né? Então a gente precisou criar coisas, mas tudo assim, na grande verdade, aprendendo fazendo. Agora, Lucas, o que seria... Aqui vocês estão recebendo 6 mil pessoas. Sim, entre 6 e 7 mil pessoas abrigadas. 6 a 7 mil pessoas em Canoas. Na Ubra. Na Ubra, ok. Agora, uma pergunta. O que seria dessa gente se a sociedade civil não tivesse organizado e partido para socorrer os desabrigados? Eu acho que a tragédia seria muito maior. Muito maior. Porque a gente está falando ainda numa primeira etapa de tudo que está acontecendo na cidade, né? A gente ainda tem, depois que a água baixar, tudo que vai acontecer, né? E de como é que as pessoas vão voltar para suas casas. E aqui, e não só, eu tive nos resgates também, quem está desde o início, né, no front, né, na frente disso tudo, cara, é voluntariado puro, né? É a sociedade organizada, ou tentando se organizar da forma como pode, deixando de lado, e todo mundo aqui deixou de lado as suas famílias, os seus trabalhos, em todos os lugares. Então, eu não acredito, tá? Eu acho que as pessoas que estão aqui, quando a gente caminha ali nos prédios, a gente vê isso, elas têm muita gratidão por nós, e nos chamam de anjos, e nos chamam de heróis, porque é esse sentimento que elas têm. Né, porque a gente conseguiu proporcionar para essas pessoas que estão passando por um momento horrível da vida delas, né, o mínimo do conforto, quer ter um colchão, quer ter um cobertor, quer ter uma comida, quer ter um café da manhã, né, quer ter alguma esperança num momento como esse, uma pessoa que está aqui abrigada, está se alimentando agora meio-dia, mas ao mesmo tempo a casa dela, a água está lá no teto ainda. Agora, entendeu? como manter essa mão de obra voluntária? Porque você está falando de pessoas que não recebem para isso. Elas também, você não está falando de funcionários públicos, você está falando, sabe, de cidadãos que estudam, que trabalham. Você tem esperança dessa gente continuar no front 1 mês, 2 meses, 3 meses? Sinceramente eu não tenho. E aí a própria estatística do que a gente tem aqui comprova. Né? Comprova o quê? Se tu estivesse aqui há uma semana atrás... Havia mais gente. O triplo do que tu está vendo aqui. E é um processo natural, porque as pessoas elas não vão conseguir se manter aqui 8 horas por dia, porque elas têm a vida delas para tocar, o emprego, o trabalho, né, a família, a faculdade, a vida ela precisa seguir, até mesmo o cansaço, né? Então é muito exaustivo tu estar aqui, porque a pressão é muito forte, o trabalho é muito forte, a pressão psicológica que tu vê ali atrás, né? Quando eu digo ali atrás nos prédios é muito forte, porque tu tá vendo problemas mesmo, de famílias com muitos problemas, então tu não aguenta estar aqui também há tanto tempo. Lucas, então você está passando uma informação muito séria, que você está dizendo o seguinte, que esses desabrigados precisam da sociedade civil. Sim. E a sociedade civil
quer dizer, vai enfrentar sérias dificuldades para permanecer aqui servindo essa gente, né, durante um prazo indeterminado. Claro, porque o que acontece em Canoas, né, particularmente falando, praticamente metade da cidade, um pouco mais, está alagada. Então a gente tem uma parcela da população muito menor que está tentando cuidar de todo o outro restante. Porque ao mesmo tempo que a gente tem, se eu não me engano, os dados são 18 ou 19 mil pessoas abrigadas, tá, em abrigos como esse, né, nós temos outras, talvez lá mais de 100 mil pessoas que estão na casa de parentes, que estão na casa das outras pessoas, que também necessitam de ajuda. Então é uma parcela menor da sociedade que está fazendo o possível e o impossível para ajudar toda a outra. Isso. Só que chega uma hora que tu não tem até mesmo recurso, né? Tu não tem, de repente, uma família que está fazendo marmita, que está produzindo 100, 200 marmitas, vai chegar uma hora que financeiramente não tem como essa família produzir 200 marmitas por dia. Claro. Vai chegar uma hora que vai dizer, não, peraí, eu não consigo mais fazer isso. E também haver uma queda nas contribuições, nas doações, né? Claro, pode acontecer. Claro, porque eu também entendo um empresário que de repente está doando aqui 15 mil reais numa carreta, ele não vai doar 15 mil reais todo dia. Vai chegar um momento que esse cara vai dizer, não, mas eu não consigo mais. Agora, Lucas, uma coisa que me deixou petrificado de todo o meu coração é assim, cara, as pessoas estão alimentadas, estão vestidas, elas têm abrigo, têm um teto, e as instalações são muito boas. Então elas não estão com frio, e olha que a temperatura só está caindo. Agora, elas não têm privacidade, nem podem ter. Não há como você oferecer privacidade, sabe, num contexto como esse. Então fica essa pergunta, são as filas, criança correndo para tudo que é lado, muitos animais presos, né, em coleira, e não pode ser diferente, porque você não pode deixar um monte de animal solto, pode ser que um animal morda uma criança e tal. A minha questão é a seguinte, como manter a harmonia entre os desabrigados em face dessas circunstâncias, que, quer dizer, nenhum ser humano funciona bem assim, né? Veja, a gente tem aqui a população, ou melhor, grande parte das cidades do Rio Grande do Sul não tem a população que nós temos aqui abrigada. 30 ou 40% não tem 7 mil habitantes. Como se fosse um condomínio onde dá briga, num condomínio onde tu tem 5 mil pessoas morando, é briga em cima de briga, né? Aqui não é diferente. E aqui tem ociosidade, aqui, as pessoas, eu vi muito homem, trabalhador, deitado. Só que aqui a gente tem ociosidade. A gente não tem a privacidade, então as pessoas estão dormindo com outras pessoas que elas não conhecem. Isso. Então chega um momento que tu começa a enfrentar problemas de relacionamento, né? Não só de segurança pública, né? Tu tem problemas de relacionamento, então a gente tem que lidar com esse tipo de coisa, né? Tu tem outros problemas como se fosse uma cidade de saúde pública, tu tem uma pessoa que fica doente, tu tem uma pessoa que tem uma febre, tu tem uma pessoa que pode, sei lá, infartar, né? Tem problemas como outra cidade, tu tem uma mãe que pode ter um bebê. Claro, então, um monte de situações, um monte de variáveis. Exato, tu começa a lidar com uma série de coisas que a gente foi criando, alguns processos e algumas regras, é claro, mais na área da segurança com apoio, né, das estruturas de polícia do Estado, mas é uma dificuldade de saber lidar porque também nós não somos gestores de crise, quem está no front. Claro. Os voluntários estão no front, eu fiz uma brincadeira com vocês antes ali, né? Que eu sou fotógrafo, talvez a minha gestão de crise é saber lidar com um cartão de memória falhando, uma câmera fotográfica. Não é. Você não foi preparado para isso? Não sou preparado para fazer isso aqui. Agora, Lucas, deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Eu acho que você, eu, e os seres humanos, né, em geral, nós precisamos, nas horas de dificuldade, né, ter esperança, que nós vamos passar pela dificuldade e tal. Essa gente não tem esperança de voltar para casa, né? Porque, veja, tem que esperar a água baixar, a água não está baixando. Quando baixar, você vai ter que tirar lama e entulho. Depois pintar casa, reconstruir casa e mobiliar a casa. Cara, e diante de uma provável nova inundação em algum dia. Como é que é essa multidão viver sem esperança, sem perspectiva de solução do problema? Toda vez que a gente vai nos prédios, as pessoas nos perguntam se a gente tem alguma informação, né? Olha aí, as pessoas perguntam se vocês têm alguma informação. A água baixou, a água vai baixar, tá subindo, não tá subindo. E é muito complicado de falar sobre isso, né? Porque quem mora aqui em Canoas, quem é canoense, eu moro aqui, a minha geração nunca ouviu falar disso, né? A gente não tinha cultura de cidade alagar. A gente nunca ouviu falar em enchente aqui.
né? Uma cidade que não tinha isso. Né? Então, lógico que a gente está falando da maior tragédia da história da cidade. E é muito complicado ter isso porque nós que somos voluntários, a gente fala sobre isso, né? A gente está aqui há 1 semana e 3 dias já. Né? E parece que já é uma eternidade. Pois é. E parece que a gente não tem perspectiva. Quando agora tem esse alerta da Defesa Civil de retornar a água, a gente falou isso ontem, parece que essa 1 semana não valeu. Não valeu. Porque a água vai subir tudo de novo e nós vamos voltar de novo a estaca zero. Isso. Né? Então, como é que a gente também que está vendo isso consegue passar uma perspectiva para eles? Bom, agora olha só, essa pergunta é central. O que poderia comunicar esperança a essa gente? O que seria, o que nós poderíamos considerar hoje uma notícia capaz de pacificar os corações dentro desse abrigo que está recebendo 7 mil pessoas? Eu acho que o Estado, quando eu digo Estado, assim, não estou falando da prefeitura, o poder público, Estado, mas eu acho que o poder público, ou ele vai precisar... União, Estado e município. Desburocratizar a questão econômica de uma forma que a gente nunca viu, pra gente poder explicar pro cara que tá aqui, que esse cara que tá aqui, ele não tem dinheiro pra comprar um rodo, cara, quando a água baixar lá. Ele não tem dinheiro pra comprar um produto de limpeza. Ele não tem. Então, ou a gente consegue passar para essas pessoas que vai ter uma forma de financiar isso real, entendeu? Ou a gente vai ter uma segunda etapa, que é quando a água baixar, que a gente vai ter um voluntariado que não vai estar mais tão presente, a gente não vai ter o dinheiro público, e aí eu não sei o que vai acontecer com essas pessoas. Agora, eu não quero aqui. botar palavras na sua boca. Veja se minha linha de raciocínio é correta, se bate com o que você pensa. Essa nota de esperança só pode ser comunicada pelo poder público. Claro. A sociedade civil não tem braço. Não tem. Ela não dá conta desse mar de casas aí, tudo. Não tem.